Olá, meu irmão, minha irmã, quarto domingo do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos aqui para a nossa homilia diária. Você que me encontra pela primeira vez no YouTube, seja bem-vindo aqui conosco, bem-vinda. Se inscreva no canal, ative as nossas notificações. Para quem escuta pelo YouTube, você já sabe o que é importante, o joinha, o like, o comentário. Isso faz o YouTube nos mostrar para mais pessoas. O seu joinha, o seu like, o seu comentário é um jeito de você me ajudar a evangelizar, fazer a palavra de Deus crescer e chegar em mais corações, tá bom? Vamos juntos meditar um pouquinho a liturgia desse domingo, o evangelho desse final de semana e centrar um barulho aí de fundo, porque estamos em obras do Santuário São José, aqui de Alto Pequiri. Muito obrigado a você que nos ajuda nessas obras, inclusive. Deus abençoe e recompense, tá bom? Evangelho, então, deste quarto domingo. João capítulo 10, versículos de 11 a 18, diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse é o quarto domingo do tempo da Páscoa, e os domingos do tempo da Páscoa, que vão nos preparar lá para o Pentecostes, estão aqui para nos mostrar quem é Jesus ressuscitado. Então tivemos 3 domingos com aparições do ressuscitado, né? Hoje é o domingo do bom pastor, de inclusive de rezarmos, né, e erguermos a Deus a nossa prece em favor da igreja, dos pastores da igreja, o Santo Padre, o Papa, os bispos, os sacerdotes, né? Rezarmos também pelas vocações, para que não falte o pastoreio e o bom pastor na igreja. Mas esse quarto domingo, então, vai nos dizer que Jesus ressuscitado está no meio de nós. Está no meio de nós como um bom pastor. O ressuscitado está no meio de nós, na imagem de um bom pastor que cuida das ovelhas. Já há 2 semanas, na liturgia da igreja, na liturgia diária, nós estamos lendo São João. Então, para quem acompanha a homilia diária, a liturgia de cada dia, isso é tão importante, meu irmão. Nós ouvimos todo o capítulo 3 ali de São João, Jesus e Nicodemos. O pano de fundo ali é um sacramento, o sacramento do batismo, nascer da água e do Espírito. Depois, a semana toda agora que passou, desde a semana passada, a gente foi ouvindo São João no capítulo 6. E ali está falando da Eucaristia, o batismo, a Eucaristia. Agora nós ouvimos esse evangelho do bom pastor e vamos ouvir esse capítulo 10 ao longo dessa semana diariamente, que é o evangelho que prefigura o sacerdócio. Então o evangelho de São João prefigura sacramentos, o batismo, a Eucaristia e o sacerdócio. Como é que o ressuscitado está no meio de nós? Pela igreja. Como é que ele nos pastoreia? Através do sacerdócio da sua igreja, que nos dá a Eucaristia, o batismo, e nos dá a palavra, a pregação da palavra. Jesus diz ali: conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, né? Escutarão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Ora, como é que escutarão a voz deles se não há quem pregue? Portanto, o sacerdote na igreja é para o batismo, a Eucaristia, a confissão e os demais sacramentos, e para a pregação da palavra de Deus. Porque ele nos pastoreia, então, a todos nós, inclusive ao próprio sacerdote, pela sua voz, que está no evangelho de cada dia, que está na Sagrada Escritura, pelo Espírito Santo que atualiza essa voz dentro de nós. Porque quando a gente escuta o evangelho, todos nós entendemos a mesma coisa, a mensagem objetiva, o logos da palavra, né? Mas cada um de nós recebe pelo Espírito Santo dentro do coração um rema. Rema é uma palavra que significa como que seria a palavra atualizada, a palavra entendida daquilo. Então, a homilia do padre aqui é o rema do padre. Cada padre tem um rema, traz uma revelação no coração, né?
que não contraria o logos da liturgia. Aí ele vai dizer esse rema para todos. Isso que é dito aqui para todos virou o logos de todos. Mas aí o Espírito Santo em cada coração aplica e traz um rema, uma palavra que me move, uma palavra que eu me aproprio de todas essas palavras, né? Que eu me aprofundo. E é nessa junção de logos e rema que acontece, de algum modo, o grande querigma da fé, o anúncio da fé, o anúncio do rei, né? Nos nossos corações, pela ação do Espírito Santo. E Jesus é o bom pastor por quê? Disse lá então, estamos aqui em João 10, 11. Eu sou o bom pastor, vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele não é um mercenário, né? Que diante do lobo, do sacrifício que ele tem que fazer, da renúncia que tem que fazer de si, ele foge. E aqui, meus irmãos, nós vamos rezar pela igreja, para que os sacerdotes da igreja sejam a imagem de um bom pastor, consigam ser fiéis ao sacrifício de si mesmo, em favor da igreja, em favor do rebanho. E corajosos para proteger do lobo, que ataca, que dispersa e mata, né? Então, essa missão é muito grande. A missão de um sacerdote, ela é sobre-humana. Ela não é desumana, mas ela é sobre-humana. Não se faz sem a graça, sem o toque, né, do Divino Espírito Santo. E nós temos, todos nós, que sermos pastoreados então pela palavra. Escutarão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui entra então a importância da gente ler a palavra de modo orante, de modo atento, de modo reflexivo. Porque esse Jesus bom pastor, que nos pastoreia na palavra, ele também vai ser chamado aqui na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, no discurso de São Pedro, e também no refrão de Salmo de hoje, ele vai ser chamado de pedra angular, a pedra sobre o qual tudo se constrói, a pedra na qual toda edificação se amarra e não cai. Jesus é rocha, Jesus é estrutura na palavra. Portanto, queridos, nós necessitamos da palavra, né? Ontem, por esses dias agora, fiquei muito feliz. O pessoal que toma conta do site falou para mim, Padre, tem tantas pessoas que fazem parte do seu site, padremario.com.br, tem lá algumas formaçõezinhas, eu sei que devia ter mais, em breve vai entrar mais, para o Pentecostes vamos ter uma, e depois, enfim, vamos colocando, né, na nossa correria aqui. Mas nosso carro-chefe lá, o nosso diário espiritual, né? Padre, tantas pessoas fazem parte dessas, esse X aqui, todo mês, entra no site e faz o download abaixo do diário espiritual, que é o Evangelho de cada dia, onde eu comento lá por escrito o Evangelho, né, faço uma meditação por escrito, coloco umas perguntinhas para ajudar a rezar, uma oração própria para cada dia. E assim, fiquei muito feliz, são muitas pessoas fazendo isso. Educando o ouvido, a ovelha conhece a voz do pastor. E você sabe que na sua vida, na minha vida, a vida de todos nós, tem tantas vozes, tantas palavras entrando nos nossos ouvidos, sendo registrada na nossa mente, afetando o nosso coração e muitas vezes determinando as nossas atitudes. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor e vão desejando ouvir esse bom pastor. Por isso, queridos, esse exercício diário de ouvir é muito importante, mas de se dedicar à voz do bom pastor. Por isso, eu quero animar você, que às vezes está nessa caminhada com a palavra de Deus e bate uma canseira, bate um desânimo, bate aquele momento onde já não existe mais muita novidade ou euforia, a gente começa a achar que não precisa, né? Mas precisa sim, gente. A palavra de Deus é sempre nova. Eu estou aqui fazendo a homilia diária já há 7 anos e 1 mês e pouco, acho que é isso, né? E você sabe que a liturgia da igreja, a cada 3 anos, ela começa de novo. Esse evangelho diário, dominical, ele é ano A, ano B, ano C, ano A, ano B, ano C, e aí repete. Então, por exemplo, essa homilia aqui, eu acho que eu já fiz no mínimo 3 vezes esse domingo aqui. Já está indo para a 3ª vez quase que eu estou fazendo. Né? Tem sempre alguém que fala assim, Padre, reaproveita do ano passado, copia e cola, né? Alivia um pouco. Não, a palavra é sempre nova. A palavra é sempre nova, não pode ficar requentando, né? Então, veja, se dedique à palavra. Talvez você que faz o nosso diário espiritual lá, você já não está mais num momento eufórico, já passou as novidades. Essa linha reta, sem grandes novidades, nos leva muito longe. Você que não conhece, não sei, não tenho tempo, minha vida é corrida, vai lá. Assina o nosso site, é um preço assim, simbólico, uma assinatura anual, acho que é R$ 79,00 por ano, não é por mês, é por ano, divide 79 por 12, quanto dá? 7 é de 84, é um pouco menos, então
E você vai ter sempre lá o diário espiritual de cada mês, dos tempos litúrgicos. Baixa aí, imprime, encaderna, usa no celular, usa na tela aí do seu computador. A gente precisa acostumar o nosso ouvido, nossa inteligência, à voz do bom pastor. O que ele fala? Então, no primeiro momento, eu preciso saber o que ele fala, o que ele já falou. Para que daí o Espírito Santo possa acessar a minha inteligência, a minha memória e começar a atualizar essa palavra dentro de mim. E cada vez que eu tenho contato com a mesma palavra, cada vez é diferente. Então veja, a palavra do bom pastor tem algo aqui que é muito humano. A palavra dele precisa estar na minha inteligência, precisa estar na minha memória, para que o Espírito Santo vá lá e pegue isso e atualize para mim, na minha vida. Para que nos fatos da minha vida o Espírito Santo possa abrir a gaveta do meu coração, olhar lá dentro e falar, opa, aqui tem, né? Ó, lembra o que o padre falou? Lembra o que está escrito na Bíblia? Então, queridos, escutarão a minha voz. E essa voz que a gente escuta vai nos assemelhando a ele. A segunda leitura da missa de hoje vai dizer assim, sabemos que quando Jesus, da carta de São João, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. A palavra vai nos assemelhando a ele até que totalmente um dia, no dia da ressurreição. E aí o Evangelho termina dizendo assim, Jesus diz, é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, dou livremente. Deus Pai ama quem doa a vida. Mas para doar a vida e doá-la livremente, é preciso uma motivação, é preciso uma mística, é preciso um sentido sobrenatural para as coisas, para as pessoas. Eu preciso ler isso de um jeito diferente, não humano nem carnal. Onde é que está essa palavra que me dá um sentido para que eu também possa dar a minha vida pela igreja, pelo próximo, por Jesus, na concretude da vida? Onde é que eu vou encontrar essa palavra? Na escritura que eu estou lendo? Eu estou meditando? Eu estou memorizando, guardando na inteligência? Eu estou fazendo dela conteúdo da minha oração? Então, a palavra de Deus pode nos levar a tudo isso. Louvado seja Deus que nos pastoreia então, né? E que nunca nos faltem bons pastores para nos dar o batismo, a Eucaristia e nos evangelizar fazendo ecoar a voz do bom pastor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.